base para vocês usarem ela como base para fazer os exercícios, principalmente o exercício de fluxograma de tráfego. Esse exercício que eu coloquei aqui para vocês, ele é bem similar, bem similar ao que eu vou passar no trabalho, e também ele vai ser similar ao que eu vou pedir na prova. Então, não gosto de trabalhar com surpresas, eu sempre mantenho uma relação muito clara e transparente com todos vocês. Então, o que eu for cobrar na prova, eu vou avisar, eu nunca vou cobrar nada do que eu não passei para vocês. Eu acho que jogar limpo, vocês acabam aprendendo muito mais e focando no que eu quero que vocês foquem. Então, é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. O exercício aqui, ele vai pedir, então, para vocês determinarem o fluxograma horário, dadas as contagens realizadas entre as 18 e as 19 horas, tá? Então, aqui foi determinado um horário de pico qualquer, entre as 18 e as 19. O fluxograma horário, ele já vai sair diretamente, porque a gente tem a contagem em 1 hora, tá? E aqui eu coloquei alguns dados importantes para o exercício, né? Então, aqui a gente tem aqueles fatores de conversão para unidades de carro de passeio. Então, caminhões, a gente vai multiplicar por 2 para ter as unidades de carro de passeio, ônibus por 1,5, moto 1, ou seja, é o mesmo valor que o carro, e a bicicleta 0,5. Aqui eu quero que a bicicleta seja considerada. Na prova e no exercício que vocês vão fazer, eu vou colocar também aqui quais são os fatores que eu quero que vocês usem. Se não tem fator, não precisa converter. Mas no exercício eu coloquei também o fator da bicicleta, tá? Então, no dado desse exercício aqui, vocês vão ter 4 movimentos, quatro ruas, na verdade, com 3 movimentos cada rua. A rua A, com todos os modais e os movimentos reto, esquerda e direita, rua B, rua C e rua D. Então, aqui estão os valores que a gente encontrou na contagem. Opa, deixa eu diminuir aqui para conseguir abrir. Então, o primeiro passo do nosso exercício vai ser sempre utilizar os fatores de conversão apresentados. Então, o primeiro passo vai ser sempre transformar todos esses valores de modais em UCP. Lembrando que o CP é unidade de carro de passeio, ou seja, a gente vai transformar todo mundo em carro. Aqui eu coloquei de cada rua, separadamente, tá? Os fatores são os mesmos, tá? Então, caminhão 2, ônibus 1,5, moto 1 e bicicleta 0,5 para todas as ruas, não muda, tá? Então, aqui, para a rua A, o que a gente faz? Vai multiplicar os valores encontrados nas direcionais da bicicleta por 0,5, transformando assim em UCP. Então, para a bicicleta 0,5, a gente vai ter, então, ao invés de 4 bicicletas, a gente vai ter 2 unidades de carro de passeio à esquerda, 2 unidades de carro de passeio reto e 4 unidades de carro de passeio à direita. Fazemos o mesmo procedimento para o caminhão, só que multiplicando por 2 os valores das contagens. O carro a gente não vai converter, porque o carro é a nossa unidade. A moto vai valer a mesma coisa que o carro, ou seja, a gente vai manter o mesmo valor, multiplicando por 1. E o ônibus, 1,5, né? Então, a gente vai multiplicar 33 por 1,5, que vai dar 49,5. 5 por 1,5, 7,5. E 6 por 1,5, 9. Lembrando que a gente tem que sempre arredondar para cima, quando der mais do que 0,5, tá? Porque não existe meio carro. Então, a gente já converteu todos os modais para a unidade de carro de passeio. Para a gente ter o total, basta somar cada movimento. Então, à esquerda, né, a conversão à esquerda na rua A gente vai ter 513 unidades de carro de passeio,
149 unidades de carro de passeio seguindo reto e 193 unidades de carro de passeio virando à direita. Somando, então, todas as unidades de carro de passeio que saem da rua A, a gente tem 854 unidades de carro de passeio por hora. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui? Sim, não? Talvez? Tranquilo. Então, tranquilo. Se tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai fazer a mesma coisa para a rua B, né? Então, aqui a gente tem valores iguais para bicicleta, ó, 448, 448, mas para caminhão já mudou, 266,8, 266,79. Então, tomem cuidado, porque vocês têm que levar em consideração os dados que são apresentados para cada rua. Não vão confundir. A gente vai fazer o mesmo procedimento, então, multiplicando bicicleta por 0,5, caminhão por 2 e ônibus por 1,5. E aí a gente vai chegar, então, num total para a rua B de 108 unidades de carro de passeio por hora virando à esquerda, 167 indo reto e 335 virando à direita. Um total saindo da rua B de 610 unidades de carro de passeio por hora, tá? Para a rua C, a gente vai fazer a mesma coisa, e aí a gente vai chegar num somatório aí de 639 veículos saindo da rua C, e para a rua D, 128 veículos. Ok, então o primeiro passo, pessoal, é sempre transformar em unidades de carro de passeio, que é o que a gente vai utilizar no fluxograma de tráfego. Depois que a gente realizou essa etapa de conversão para unidade de carro de passeio, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo vai ser inserir os resultados em UCP, em unidade de carro de passeio, que a gente achou lá no primeiro passo, no fluxograma, e realizar o somatório dos movimentos que saem daquela rua. Então, aqui eu também inseri para cada rua os valores que a gente encontrou. A gente vai usar o final da tabela, que é esse total em UCP, para a rua A, ou seja, saindo da rua A, pensando sempre como se você estivesse dirigindo o veículo. Se a gente colocar no fluxograma os carros saindo daqui, vocês concordam comigo que isso é contramão? A não ser que seja mão única, né? Mas aqui a gente está trabalhando com mão e contramão, né? Com duas mãos. Então, a gente sempre tem que colocar na mão correta, tá? Como se você estivesse dirigindo o veículo. São esses os totais de veículos que saem da rua A, que a gente já encontrou aqui, que é a somatória de UCP de todos os movimentos. E para cada movimento, então, a gente vai inserir os valores relacionados. Eu sempre escolho, mas isso eu vou dar para vocês na prova, não se preocupem. Mas se vocês fizerem isso na vida de vocês, eu sempre coloco as cores para que a gente tenha uma melhor visualização. Então, para mim, direita sempre vai ser amarelo, o reto sempre vai ser rosa e a conversão à esquerda sempre vai ser azul. Para que visualmente eu consiga também entender o que está acontecendo. Isso é um esquema meu, Bruna, pesquisadora, tá? Cada um tem uma forma de fazer o fluxograma de tráfego. Eu prefiro usar bastante cor, bastante elemento, porque eu sou bem visual. Então, se vocês também são visuais, usem e abusem das cores, que ajuda bastante na hora de você visualizar. A gente tem o total de 854 unidades de carro de passeio saindo de A. Desses 854 veículos, 193 fazem a conversão à direita, que é o valor que a gente já achou lá no primeiro passo. 149 veículos vão reto e 513
fazem a conversão à esquerda. Vocês conseguem perceber que essa conversão à esquerda aqui, ela possui bastante veículos? Então, muito provavelmente aqui, se a gente não tem nenhum dispositivo de tráfego específico para conversão à esquerda, muito provavelmente a gente vai precisar, tá? Porque são muitos veículos, 513 fazendo a conversão é bastante coisa em uma hora, né? Então, esses são os movimentos que saem de A. Indo para B, agora. Então, lembrando sempre que a gente está trabalhando, visualizando um carro, visualizando que a gente está dirigindo esse carro. Então, os veículos saem de B para A, ou para D, ou para C. Então, esse é o total de veículos que saem de B, 610. Que a gente já achou lá no primeiro passo. Dos 610 veículos, a gente tem, então, 108 realizando a conversão à esquerda, 167 indo reto e 335 realizando a conversão à direita. Para C, a gente tem, então, 639 veículos saindo de C. Dos 639, 393 vão reto, 109 realizam a conversão à esquerda e 137 realizam a conversão à direita. E, por fim, para a rua D, nós temos 128 veículos saindo de D. Desses 128, 42 realizam a conversão à esquerda, 27 vão reto e 60 realizam a conversão à esquerda. Então, a gente já tem todos os veículos que saem das ruas que a gente fez as nossas contagens. Assim, a gente finaliza o segundo passo. E, por fim, pessoal, o terceiro passo vai ser realizar o somatório dos movimentos que entram na via. E depois o somatório final. Nós temos os veículos que saem de A, que saem de B, saem de C e saem de D. A partir dos movimentos que a gente encontrou de todas as interseções, ou seja, aqui para C, a gente tem os veículos que saem de B para C, a gente tem os veículos que saem de D para C e os veículos que saem de A para C. Somando todos esses veículos aqui, nós temos, então, 328 unidades de carros de passeio que entram na rua C. Da mesma forma, vai ocorrer para a rua A, ou seja, 317 veículos estão entrando na rua A, 1.241 veículos estão entrando na rua D e 345 veículos estão entrando na rua B. Como a gente já tem, então, o número de veículos que entram e que saem em cada rua, a gente vai realizar o somatório desses veículos, chegando, então, a um volume por hora final total. Como eu já comentei na aula passada, é como se todos esses veículos se concentrassem em uma hora ao mesmo tempo na rua C. Ou seja, é como se todos os veículos estivessem saindo e entrando na rua C ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter um carregamento total aí de 96 veículos em C, 1.369 em D, 1.171 em A e 955 em B. Ótimo. Pessoal, com esses valores finais aqui que a gente encontrou, na opinião de vocês, qual é o sentido do tráfego? E aí vocês me falam A para B ou C para D. Qual é o sentido de tráfego? Qual é a minha via principal nesse caso?
Alguém tem alguma ideia? D para o C, A para D. Tá. A para D, e alguém falou aqui D para C. A gente sempre vai pensar numa via como sendo a que segue reto, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter uma via com o mesmo nome, né? Só que o movimento C e o movimento D. E aqui uma outra via com outro nome, movimento A e movimento B, certo? Quem pensou em C para D ou D para C, quem pensou nesta via que está na horizontal, está correto. Por quê? Porque a gente tem o maior número de veículos. O maior carregamento, ele se dá nessa via aqui, 966, com 1.369. É bem parecido com a via que está aqui na vertical, né? 1.171 e 955. Por muito pouco que essa via aqui que está na vertical, ela não é a principal. Pode ser que no futuro essa via passe a ser a principal, e aí a gente vai ter que mudar toda a sinalização dessa interseção, né? Se tiver uma placa de pare aqui na via na vertical, e se ela se tornar a via principal no futuro, a gente vai ter que trocar, né? Vai ter que colocar a placa de pare aqui, porque senão vai acontecer muito acidente, certo? Qual é a conversão que vai dar mais problemas em termos ou de fila ou de acidentes, na opinião de vocês? Alguém tem alguma ideia? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Qual é a conversão mais carregada no meu fluxograma? Qual que é a conversão que mais tem veículos? A para D, A para D. Isso mesmo. A gente tem aqui em A para D 513 veículos trafegando, fazendo a conversão à esquerda. Se a gente for parar para pensar que o movimento conflitante com este movimento aqui vai ser os 167 veículos que saem de B para A, né? Ou os 128, os 27 veículos aqui que saem de D para C, então a gente consegue perceber que o número de veículos no fluxo oposto é menor do que o número de veículos que vão realizar essa conversão, tá? Caso esse número fosse muito maior, ou seja, caso o fluxo oposto fosse muito maior, né? Então, se fosse 800, 900 veículos, com certeza a gente teria problemas de fila, né? Porque pensem comigo, são 513 veículos que querem fazer essa conversão contra, por exemplo, 800 veículos de fluxo oposto, né? Então, esses 513 veículos, eles vão ter que parar e esperar o fluxo oposto acontecer, porque a preferência é do fluxo oposto, a preferência é de quem vai reto, por exemplo. Então, eles vão ter que esperar esses veículos realizarem os seus movimentos para que depois eles possam realizar a conversão à esquerda. E aí pode gerar fila, e aí pode gerar acidentes, enfim. Então, aqui seria muito interessante a gente fazer um tratamento especial, né? Pensar em proibir esse movimento e colocar ele algumas quadras para frente, algumas quadras para trás,
colocar um semáforo exclusivo para conversão à esquerda, enfim, são várias as soluções que eu posso imaginar para esse tipo de conversão, tá? Outro ponto importante que a gente pode denotar, que a gente pode perceber aqui nessa interseção, é a questão do nível de serviço, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o nível de serviço dentro de uma rodovia ou dentro de uma interseção, e vão ser esses números finais aqui, o 966, o 1369, o 1171 e 955, que numa composição que eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalharia, a gente vai conseguir determinar o nível de serviço dessa via. Se essa via está saturada, se ela não está, se a gente vai precisar aumentar uma faixa, não vai, ou se talvez a gente vai transformar essa via aqui em mão única e fazer um binário com a via acima ou com a via abaixo, enfim, são várias as soluções que a gente pode traçar a partir do fluxograma de tráfego, tá? O fluxograma, ele é bem completo e ele é bem interessante para estudo de impacto de vizinhança, né, onde a gente tem que fazer um estudo de tráfego, para estudo de semaforização, para estudo de sinalização, para estudo de pedestres, para determinar se aquele pavimento ele vai precisar de uma manutenção e que tipo de manutenção que a gente pode realizar naquele pavimento a partir do carregamento, né, de carga mesmo que está sendo imposto naquele pavimento. Então, a partir de um fluxograma de tráfego, a gente consegue extrair muita informação, né? Prever tráfego futuro também, 2, 5, 10 anos a gente consegue prever. A gente consegue também analisar, por exemplo, se tem uma escola, uma universidade implantada ou que vai ser implantado naquele local, qual que vai ser o impacto que aquela escola, que aquele empreendimento vai gerar no entorno, e a partir desses impactos a gente consegue prever as medidas para mitigar esses impactos. Então, o fluxograma de tráfego é o concreto da pavimentação, digamos, do planejamento de transportes, digamos assim, tá? Então, é um material extremamente importante e por isso que ele deve ser realizado da melhor forma possível, de uma forma coerente, com pessoas capacitadas. Ele é um estudo muito sério, tá? Então, ele vai servir para tudo o que envolve planejamento de transportes. Beleza? E é eficiente, né, professor? Extremamente eficiente, porque você consegue ver o que está acontecendo. Você vai para campo e você vê, né? Você consegue analisar visualmente se, por exemplo, se a sinalização está correta, se aquela via é a principal ou não é. Hoje, uma via ela é tida como principal, mas eu vou para campo e eu percebo que não, que o fluxo oposto é muito maior. Então, opa, vamos ter que mudar alguma coisa aí. Então, ele é bem completo, ele é bem fiel, tá? Pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, né? Esse embasamento desse exercício de fluxograma de tráfego, que ele vai servir para vocês, né, entenderem como funciona uma pesquisa de tráfego e também para vocês fazerem o trabalho número 1, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer algum questionamento? Ou tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, tá bom, pessoal. Se tá tudo tranquilo... Eu tenho dúvida, professor. Oi, Gilson, pode falar. Dúvida. Na aula anterior, a professora passou lá um exemplo no PDF e eu não consegui entender muito bem o que seria, porque está bem diferente do que a professora explicou hoje. Foi o exemplo... Deixa eu achar aqui. Este exemplo primeiro aqui, né? Vamos lá. Esse aqui, né? Isso, esse mesmo. Tá. O que aconteceu nesse exemplo aqui?
Eu não vou, fiquem tranquilos, tá? Eu não vou cobrar esse tipo de exemplo, não vou cobrar no trabalho, não vou cobrar na prova, mas assim, eu deixei ele aqui para vocês entenderem que também existe um outro tipo de conformação de fluxograma de tráfego que vocês podem encontrar por aí. Esse fluxograma de tráfego, ele está dado como fluxograma diário. O que isso significa? Significa que foi feita uma contagem de 24 horas, tá? Só que assim, a gente não usa contagem de 24 horas nas interseções, a gente usa fluxograma horário. A gente sempre vai usar o pior caso. Como aqui o fluxograma ele foi dado em forma diária, a gente tem que transformar esse fluxograma em fluxograma horário. Para a gente transformar esse fluxograma em fluxograma horário, a gente usa o K. Esse K, ele é o pico horário, ou seja, é a porcentagem onde ocorre a hora pico, digamos assim. Ou seja, a gente vai ter que considerar 8% desse tráfego total. Significa que em 8% do tempo, a gente vai encontrar o maior fluxo. Então, a gente vai pegar todo esse valor aqui, que foi encontrado para o dia, para as 24 horas, e vai multiplicar por 0,08. E aí a gente vai achar o CP por hora, né? Multiplicando, da mesma forma que a gente fez os caminhões aqui por 2,5, no caso, e os ônibus por 2, e acrescentando esse K. Então, multiplicando por 0,08, tá? O que significa, então, que a minha hora pico, ela vai conter 8% desses veículos aqui. A gente não divide por 24. Professor, aqui está fluxograma diário. Diário é 24 horas. Não é só eu dividir por 24? Não. A gente considera, e esse K aqui, que não é a divisão por 24, é uma parcela, ela é uma parcela que a gente faz um cálculo de acordo com uma contagem de 7 dias, tá? Então, é por isso que eu não entrei em tanto detalhamento assim para vocês, porque a minha ideia é passar um geral da parte de análise de projetos de transportes. Se a gente tivesse mais tempo e mais aulas, com certeza eu passaria isso aqui com muito mais detalhamento para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente transforma fluxograma diário, 24 horas, em fluxograma horário, a gente não divide por 24 o fluxo total. A gente multiplica por um fator, que é o fator pico horário, tá? Quem quiser mais, repito, não vou cobrar isso na prova, não vou cobrar em trabalhos, tá? Quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre isso daqui, sobre o pico horário, enfim, eu indico que vocês procurem, ali no Google mesmo, já vocês vão encontrar, é o primeiro material que vocês vão encontrar, é o Manual de Estudos de Tráfego do DENIT. O Manual de Estudos de Tráfego do DENIT, ele é bem desatualizado, ele é de 2006, mas é o que a gente tem de base nacional, tá? Então, lá vai estar muito bem explicadinho como que a gente faz um fluxograma, como que a gente faz as conversões, como que a gente acha esse pico horário, valor de hora pico, quando a gente tem uma contagem reduzida aí de 5 ou 6 horas, como que a gente extrapola esses valores, enfim. Ele é um estudo muito mais complexo do que eu estou passando aqui para vocês, tá? Sendo bem honesta, ele não basta só a gente contar carrinho ali na hora pico. A gente tem que fazer um estudo bem completo, tá? Gilson, sanou mais ou menos, ainda ficou com dúvida? O que você tem a me dizer? Não deu certo.
Entendi sim, professor. É que Entendeu? eu tava meio que confuso ali nesses horários ali. Outra coisa também, professor, eu entrei lá na lista de trabalho e o croquis para mim não apareceu. Entrei em 2 computadores e não consegui ver o croquis. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu vou pré-visualizar aqui o questionário e ir na última questão, que eu acho que vai ser a última. Esse croquis aqui não apareceu? Para mim não. Não apareceu? Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Se aconteceu para você, provavelmente vai acontecer para mais pessoas. Eu vou deixar o croquis num arquivo separado. Então, aqui dentro da aula do dia 11/3, logo abaixo do trabalho 1, eu vou colocar um arquivo chamado croquis trabalho 1, tá? E aí vocês já vão saber que é esse o croquis que vocês vão utilizar, tá bom? Ok, professor, muito obrigado. Imagina, que é isso. Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje. Desejo uma boa noite, um ótimo restinho de semana aí. E, por favor, se cuidem, tá? Para que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Boa noite, professor.